4 motivos para que o MEI seja desenquadrado. Muita gente entra em contato conosco, por favor, estou com o desenquadramento do MEI, alguns são automáticos por alguns problemas, mas às vezes nem entende por que é desenquadrado. Então a gente está aqui para explicar alguns motivos de desenquadramento, né, que você pode fazer de forma automática ou você mesmo pode fazer, na verdade, manual, através de uma contabilidade, fazer o desenquadramento, ou pode ser automática, como em algumas situações, tá bom? Vamos lá para explicar alguns pontos importantes. Mas se inscreve no nosso canal, dá uma joinha para ajudar o nosso canal. Vamos lá. Um dos motivos, né, como você pode ver, é a atividade vedada. Então, tem algumas atividades que não são permitidas você ter no MEI. Por exemplo, atividade de personal trainer, atividade de marketing direto. São atividades que até em 2018, se não me engano, eram permitidas você ser MEI. Então, você poderia ser atividade de marketing dentro do MEI, né? Hoje não pode mais, né? Então, o que acontece? Há sempre atualizações e dão uma notificação. Então, se você tiver uma atividade que, de repente, numa atualização não pode mais ter no MEI, você vai ser desenquadrado, tá? Então, às vezes você, no próprio MEI, ali no portal, você não consegue colocar as atividades que não são permitidas, somente as atividades que são permitidas. Então, pessoal que naquele tempo lá tiveram muito problema. Em 2019, 20, a gente pegou muito desses casos, o pessoal foi desenquadrado porque teve a atualização das atividades permitidas e foram desenquadrados, tá? Então, muito cuidado com isso, com essas atividades vedadas, né? Atividade que não consta nas atividades. Por isso que, às vezes, o pessoal muda de atividade e a gente tem que fazer uma alteração contratual, desenquadramento para poder ajustar. Outra é o limite de faturamento, que é o mais comum. Então, muita gente sabe que o limite do MEI atualmente é 6.750 por mês, 80 mil por ano. Tem essa margem de 20%, né? Anual, 20% mensal, enfim, muita gente confunde isso, mas chegando no limite ali de 6.500 por mês, já verifica o desenquadramento, uma contabilidade, fazer o processo direitinho. Não tenha medo de sair do MEI, porque isso é um problemaço. Inclusive, se você tiver esse faturamento extrapolado, né, não for desenquadrado automaticamente, você for fazer manual, depois de uma análise a gente vai ver que vai ser o que? O desenquadramento retroativo de alguns meses e ter que recolher de forma correta o imposto retroativo com multa, juros e correção. Então fica pesado para muita gente. Pegam vários casos que tivemos que fazer o desenquadramento com a data retroativa, que determinado mês ali já tinha sido extrapolado limite, para poder fazer o recolhimento correto, porque poderia o quê? Ocasionar uma fiscalização da Receita Federal. Então, se eu desenquadro a partir daquele mês em diante, esqueço o resto, finge que não foi comigo, se um dia alguém perguntar, a Receita vier, a gente resolve? Não. Né? Tem que fazer o correto. Então, fazendo dessa forma é oneroso, então o limite do faturamento tem que ficar bastante atento com isso, tá? Outra coisa que muita gente esquece, né? Pergunta, a gente tem vários vídeos aqui, é a participação do CNPJ. A pessoa que tem um MEI, ela não pode ter participação de outras empresas. Então, por exemplo, eu tenho um MEI, então eu não posso participar de uma empresa sendo sócio, né? De uma empresa limitada, ou abrir uma outra empresa individual, ou ser sócio de uma sociedade anônima fechada, etc e tal. Não posso, o MEI só pode ter um MEI, não pode participar de outras empresas. Inclusive, a gente pega alguns casos, né? Cara, abriu uma empresa, tem um MEI, abriu uma empresa como sócio lá minoritário, mas eu fui desenquadrado. Bora reverter isso, não tem como, né? Então, se você é MEI, você não pode participar de outra sociedade, mesmo sendo sócio minoritário, sócio majoritário, abrir uma outra empresa individual, que na verdade o MEI é uma empresa individual, então apenas é um regime tributário mais simplificado que o simples. Então, muito cuidado com essa questão de participar de outras empresas. O pessoal quer abrir vários MEI, não pode, só pode ter um, ou você desenquadra aí sim. Na limitada você pode ter 3, 4, 5, 7 limitadas sendo sócio, né, de outros CNPJ. Aí sim, aí dá para fazer, ok? E outra coisa é contratar mais de um funcionário. Então a gente está crescendo, faturando 6.750, um funcionário já tá bom. Então quando você começa a contratar outros funcionários, então você começa o quê? A ter que sair do MEI, tá? Então ter mais de um funcionário não é permitido, você tem que fazer o desenquadramento, tá? E não adianta mandar o funcionário, vou contratar, vamos fazer um negócio aqui, tu abre o MEI, a gente divide o faturamento aqui, parte do limite. Não dá problema, viu? Por causa dos direitos trabalhistas que a pessoa tem. E não é sócio. Você não pode ter 2 MEI com a mesma atividade, a gente é sócio, né? Acontece alguns
ponto aqui que o pessoal chega, não, eu e o João, a gente tem cada um CNPJ, mas a gente é sócio. Não existe, né? E, isso é um jeito de burlar o fisco, né? Então, um jeito de fazer alguma coisa errada. Então, o sócio é o quê? Uma empresa limitada, cada um com suas cotas dentro do mesmo CNPJ. Então, 2 MEI não são sócios, tá? Então, se estiver fazendo isso, também é um problemaço, tá? Que acontece até verificar esse a desenquadramento. E já tem casos disso, e muito. Afinal, são 14 milhões de MEI, né? Então, se você está dentro dessas questões, a atividade que você quer exercer é vedada, tem que sair. Limite de faturamento, tem que sair do MEI. Participar de outras empresas, vai ter que sair. Então, são alguns motivos aí mais comuns, né, para desenquadramento do MEI. Então, muito cuidado com isso, procure uma contabilidade especializada para fazer o seu desenquadramento de forma correta. Tem gente que desenquadra errado, tem que esperar o ano acabar para entrar no próximo ano, tem que saber fazer o desenquadramento correto, o motivo correto, Código caso na fiscalização e imposto retroativo. Então, cuidado, uma contabilidade especializada pode ajudar. Entre aqui embaixo no nosso WhatsApp, conversar com você direitinho, fazer o desenquadramento, o processo de transição correto e aí um planejamento fiscal, planejamento tributário, para você pagar menos imposto no Simples Nacional, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá uma joinha, inscreva no nosso canal, forte abraço e até a próxima.